Artigo 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Parágrafo 2º. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento e, se o regime dos bens adotado o permitir, a meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Artigo 1573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Inciso 1. Adultério. Inciso 2. Tentativa de morte. Inciso 3. Sevícia ou injúria grave. Inciso 4. Abandono voluntário do lar conjugal durante 1 ano contínuo. Inciso 5. Condenação por crime infamante. Inciso 5. Condenação por crime infamante. Inciso 6. Conduta desonrosa. Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Artigo 1574. Dar-se-á separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais de 1 ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Artigo 1575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por ex-decidida. Artigo 1576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. Artigo 1577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges estabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiro adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens. Artigo 1578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar, inciso 1, evidente prejuízo para sua identificação. Inciso 2. Manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos na união dissolvida. Inciso 3. Dano grave reconhecido na decisão judicial. Parágrafo 1º. O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar a qualquer momento ao direito de usar o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. Nos demais casos, caberá a opção pela conservação do nome de casado. Artigo 1579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Artigo 1580. Decorrido 1 ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretada a separação judicial ou da decisão concessiva da medida cautelar, se separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio. Parágrafo 1º. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. Parágrafo 2º. O divórcio poderá ser requerido por ambos os cônjuges no caso de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Artigo 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.